Eu quero deixar uma palavra ao seu coração, e essa palavra, ela está baseada, tem como referência 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11 e Romanos capítulo 12, versículos de número 18. O título da nossa celebração e do sermão, da palavra que eu trago para a nossa reflexão é: procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. E aí eu quero fazer essas duas leituras para a gente começar. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. A segunda leitura, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Esses e outros textos bíblicos nos levam a ter uma compreensão de que, para além da ausência de conflitos, Kathleen Sofia, paz é um estado de espírito, tranquilidade interior, uma harmonia com Deus e com as pessoas que estão próximas, como fruto que só a pessoa que tem o Espírito de Deus na vida pode produzir em seu coração. Percebamos que o apóstolo Pietro Natan nos alerta de que, para quem deseja uma vida plena e feliz, a busca pela paz não é opcional. Minha mãe diaconisa Dulce, que está aqui, a orientação é para que se faça de tudo para alcançá-la. A paz é um chamado a viver em harmonia, evitando conflitos e discórdias, buscando sempre a reconciliação. No texto de Paulo, em Romanos, a preocupação e orientação é idêntica. Buscar a paz, pastora Ruth, é um chamado para construir pontes, fortalecer relacionamentos, criar laços de amizade e confiança, promover a justiça, trabalhar para um mundo mais justo no qual todas as pessoas tenham oportunidades iguais. A busca pela paz. Nesse momento tão difícil que nós vivemos, um mundo de ódio, um mundo de guerra, essa semana nós observamos o horror da guerra, com tantas pessoas morrendo, inclusive pessoas de nacionalidade brasileira. Estamos perdendo brasileiros também. E infelizmente, nós vemos nas igrejas, estampados, por exemplo, bandeira de Israel. É importante a gente dizer que o povo israelita não tem nada a ver com isso. E sim, o político de plantão, ou os políticos de plantões que lá estão e não trabalham pela paz. A busca pela paz é a oportunidade que temos de experimentar no tempo e espaço que vivemos uma vida abundante, marcada pela ausência de conflitos internos e externos, sobretudo pela satisfação e alegria advinda do entendimento que se vive
para um propósito maior. Para melhorar e fixar o entendimento sobre esse assunto, eu citarei, preste sua atenção, os elefantes que eram treinados para a guerra e a lenda dos elefantes da paz. Então você que gosta de história, gosta de aprender, veja só, de acordo com pesquisas, os elefantes eram treinados, blindados e utilizados como tanques de guerra há cerca de 5.000 anos. Muitas vezes ocorria fixação de uma torre no dorso em cima dos animais, na qual montavam até 5 frecheiros, 5 pessoas, sobre os elefantes, que lutavam couraçados. Então revestiam os elefantes de couro, de uma couraça. Placas de metal eram sobrepostas no corpo e punhais envenenados para defesas eram instalados na cabeça do animal e também na sua barriga. Então, se alguém encostasse no animal ou ele desse uma cabeçada, aquele punhal, além de ferir a pessoa, tinha um veneno para matar a pessoa, matar o inimigo. Talvez, devido a isso, uma lenda conta que havia 2 grupos de elefantes que respeitavam e viviam em harmonia com os demais animais, os pretos e os brancos. Contudo, entre eles, nos 2 grupos, os 2 grupos se odiavam e não havia o mínimo de respeito entre eles. Cada grupo vivia, irmã Francisca, de um lado do rio e aquela coisa, não me toque. Até que um dia o rio secou por causa de uma estiagem e os grupos de elefantes se enfrentaram. A coisa estava tão séria que não houve sobrevivente, não sobrou um único elefante vivo, nem preto e nem branco. Se destruíram. Apesar do embrutecimento geral, houve elefantes dos 2 grupos que procuraram e fizeram de tudo pela paz. Não suportaram a guerra. Antes dessa tragédia, eles fugiram e se esconderam na selva. Depois de muito tempo, séculos se passaram. Num período de intensas chuvas, aquela selva, a floresta, encharcou por completo. Em busca de alimento, os descendentes dos elefantes que buscaram a paz saíram do meio do mato, saíram da selva. Para a surpresa dos demais animais, que os conheciam apenas por antigas histórias e os tinham por extintos, os elefantes estavam de volta. A surpresa, pastora Ruth, foi ainda maior, pelo fato de que não eram nem brancos e nem pretos, eram cinzentos. E os novos elefantes, além de cinzentos, agora não brigavam mais. Viviam em paz nos 2 lados do rio. Essa lenda nos mostra que a paz não é um processo que ocorre e virá sobre a nossa vida de forma automática, em razão de eu vir na igreja, de eu ser crente, de eu ir nessa ou naquela igreja, cantar, orar, rezar, confessar, falar, eu sou de Deus, Deus está comigo. E nem mesmo em razão de eu orar a Deus pedindo a paz. Não é assim que funciona. Aí 2 coisas práticas para a gente pensar aqui.
Quem já não passou por situações de conflito, de problemas, quis fazer justiça com as próprias mãos, não é assim? Não, eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para ela como que se faz, com quantos paus se faz uma canoa. Encheu-se de raiva e indignação e, por fim, criou uma enorme confusão e mal-estar, não é? Às outras pessoas. Então, em vez de resolver o problema, criou um problema maior. E é claro que teve também aquela ocasião em que a reação foi equilibrada. Em vez daquela ira, daquela querer resolver com as próprias mãos, não é? Pensou-se um pouco, mediu-se as palavras. Não, deixa eu pensar, deixa eu ver. E até se calou quando viu que era necessário. E o resultado foi o quê? A reversão do quadro desfavorável, a resolução do problema, ou então a redução dos danos ocasionados pelo conflito. Não é assim? Então tem essas duas situações. Qualquer uma de nós já viveu essas duas experiências. E é claro, não é, pastora Ruth, que quando agimos com sabedoria, buscando a paz, né, procurando o entendimento, fazendo de tudo para alcançar a paz, nós nos sentimos melhor. É muito melhor. Eu lembro da minha avó Glória, não é? Poderia o mundo estar caindo em pedaços. Ela sempre tinha uma palavra de conciliação. Ela buscava resolver os problemas e nunca aumentar os problemas. É nesse sentido que Pedro e Paulo nos alertam quanto a buscar a paz. Se pretendemos uma vida de qualidade e felicidade, pois há uma boa porção da paz que não depende apenas de nós, exigindo da nossa parte o investimento em atitudes e reações que evitem ou mitiguem as situações de conflito. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Amém. Querido Deus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Somos gratos a Ti por essa oportunidade que nós temos de fazer essa reflexão acerca da paz, de fazermos essa reflexão acerca desse importante registro, desse alerta, dessa orientação para a nossa vida. Eu quero pedir a Tua graça, me resta pedir a Tua graça e a Tua bênção, que eu possa viver a minha vida sempre buscando a paz e fazendo de tudo para alcançá-la. Que cada um dos irmãos, das irmãs, das pessoas que ouvirão esse sermão, Senhor, que as pessoas possam refletir. Nesse momento tão difícil que nós temos tantas guerras no mundo, pessoas inocentes sendo levadas ao massacre, à morte, Senhor, nós precisamos nos preocupar em fazer um raciocínio, uma reflexão a partir da nossa vida. A paz é algo que precisa ser buscado, temos que lutar por ela, a começar de nós, dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, do nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos ter esse espírito de paz e não um espírito de guerra, de dificuldade, de eliminar a outra pessoa, seja qual for o motivo, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, desse espírito, dessa paz, dessa compreensão. Precisamos desse investimento no desarmamento do nosso espírito, do desarmamento, Senhor, da nossa condição de fazer o mal.
precisamos, Senhor. Portanto, eu quero pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre a minha vida, a vida de todos os irmãos, as irmãs e todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante. E as pessoas que são refugiadas de guerras, as pessoas, ó Deus, que estão com tantas dificuldades e problemas, que Tu possa colocar as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de graça. Tenha misericórdia. Ó Deus, eu assim oro, te peço, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.